Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. A gente ainda continua com o volume 2, História 2, página 76, capítulo 9, Primeira Guerra Mundial, as fases do conflito e os tratados de paz. A gente já estudou, né, que vários conflitos dentro do território europeu levaram à Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, ela pode ser dividida em três fases. A primeira fase é conhecida como Guerra de Movimentos. Ela inicia em agosto de 1914 e termina em novembro de 1914. Ela inicia com uma grande ofensiva alemã que invade a França e os Balcãs. Com a ajuda dos turcos otomanos, os alemães conseguem rapidamente invadir a França e a tentativa dos alemães era colocar em prática o Plano Schifflen, que era cortar a ligação, a comunicação entre ingleses e franceses. E assim, cortando essa ligação, esse contato, eles poderiam rapidamente conquistar a França e depois invadir a Inglaterra. Isso no lado ocidental. Na parte oriental, com os russos, os alemães conseguiam conter os ataques russos e inclusive ter bastante conquista territorial na parte russa. Essa guerra é conhecida como Guerra de Movimento por causa do grande movimento de tropas dentro do território da Primeira Guerra Mundial, que é o território europeu. Só que em dado momento, essa guerra ela vai estacionar, ela vai começar a diminuir os avanços de exército e inicia uma nova fase, que é chamada segunda fase da Guerra Mundial, que é a Guerra de Trincheiras, que inicia em novembro de 1914 e vai até março de 1918. É o maior período da Primeira Guerra Mundial. Essa fase da Guerra de Trincheiras, ela vai ser caracterizada pela estabilização do combate. O combate ele vai ficar estável, não vai ter tanta conquista de território, tanto avanço, tantas invasões. Praticamente a tentativa era manter o território já ocupado e assim evitar de ter grandes perdas. Eles organizavam essa forma de guerra onde eles utilizavam as trincheiras, que eram valas cavadas no solo, para proteger o território ocupado. E assim, progressivamente, bem devagar, bem dias após dias de ataques, ele conquistando cada vez mais territórios. Mas era uma guerra que quase não teve conquistas de territórios, era uma guerra mais tática do que expressivamente de ataques. Em 1915, ainda nesse período da segunda fase da Guerra de Trincheira, a gente vai observar uma grande ofensiva alemã contra os russos. A ideia dos alemães era rapidamente destruir o exército russo, porque a Alemanha ela estava preocupada com dois lados, né? Com o lado ocidental, com a França e a Inglaterra, e o lado oriental, com o ataque russo. Então essa tentativa era destruir o exército russo e assim se preocupar só com o lado ocidental, só com a França e com a Inglaterra. Em 1916, a Itália, que era um dos apoiadores da Tríplice Aliança, né, que estava do lado dos alemães, ela troca de lado. Ela passa agora a apoiar na guerra a Tríplice Entente, que eram os aliados. Ele passa para o lado da Inglaterra e da França. Isso com um acordo ao qual, no final da guerra, a Itália ia receber territórios como espólios de guerra. Em 1917, ainda nessa segunda fase da guerra, acontece uma coisa que vai modificar totalmente o que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial, que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Essa entrada dos Estados Unidos foi crucial para a Primeira Guerra Mundial, porque o poder militar americano foi muito importante para o fim da guerra. Os Estados Unidos eles vão entrar na guerra porque inicialmente os Estados Unidos abastecia com produtos e armamentos os países aliados. E a Alemanha ela inicia uma guerra marítima, onde utiliza submarinos para bombardear esses navios mercantes, porque o intuito era vencer a França e a Inglaterra
pelo cansaço, com a falta de abastecimento. Quando os alemães iniciaram essa tentativa de bombardear esses navios mercantes, era para que a Inglaterra não tivesse mantimento e assim cada vez mais ia enfraquecendo para os alemães poderem invadir a Inglaterra. Só que quando o submarino alemão bombardeia um navio mercante americano, serve como o que os Estados Unidos precisava para entrar definitivamente na guerra. E rapidamente os Estados Unidos, a partir de 1917, ele começa a organizar dentro do seu território, dentro dos Estados Unidos, a indústria bélica, né? Uma organização de exército, treinamento militar, e rapidamente os Estados Unidos conseguem manter e organizar um exército e encaminhar esse exército para o território europeu para o embate contra os alemães. Essa entrada dos Estados Unidos e a organização do exército americano dentro do território europeu, agora fortalecendo os aliados, vai modificar aquela guerra de trincheira e vai iniciar a terceira fase da Primeira Guerra Mundial, que é chamada de Nova Guerra de Movimento. Agora, novamente, o movimento de tropas se torna cada vez mais frequente, principalmente as tropas americanas que chegam para engrossar o exército dos aliados. Nesse período também, de 1917, tem a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Rússia ela estava passando por grandes dificuldades sociais e inicia um processo revolucionário dentro do território russo. E a Rússia, para se organizar dentro do seu território, ela vai sair da guerra. Para sair da guerra, ela tinha que assinar um acordo de paz com a Alemanha. E assim foi feito. Os russos assinaram um acordo de paz chamado Tratado de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk. Em russo, bem complicado. Mas era o tratado que era não agressão entre russos e alemães, para que a Rússia pudesse se organizar politicamente dentro do seu território, e a Alemanha agora só ia se preocupar com a parte ocidental da guerra. Nessa nova fase da guerra, a nova guerra de movimento, os alemães vão ter a sua primeira derrota na Segunda Batalha do Rio Marne, onde os alemães vão ter uma derrota, uma grande derrota, e inicia o processo de recuo do seu exército. Em 9 de novembro de 1918, a Alemanha recuando, a Alemanha sofrendo várias derrotas militares, ela vai sofrer um processo revolucionário. A esquerda alemã ela vai tomar o poder, vai depor o imperador e vai proclamar uma nova república, a República de Weimar. E vai assinar, no dia 11 de novembro de 1918, a rendição da guerra. E assim, a Primeira Guerra Mundial ela vai chegar ao fim. Depois, com o fim da Primeira Guerra, inicia um processo de tratado de pós-guerra para determinar os vencedores e os perdedores da guerra. Inicialmente, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele vai criar os 14 pontos de Wilson, que eram 14 pontos para levar à paz mundial. Só que dentro desses 14 pontos, alguns não foram aceitos tanto pela Inglaterra como pela França, porque a França e a Inglaterra queriam impor ao derrotado, à Alemanha, a culpa pela Primeira Guerra Mundial. E assim eles vão organizar uma conferência em Paris, no Castelo de Versalhes, e lá eles vão assinar o Tratado de Versalhes. Alguns pontos desses 14 pontos de Wilson vão ser utilizados nesse tratado, mas o intuito do Tratado de Versalhes era garantir que a Alemanha fosse a culpada pela Primeira Guerra Mundial. E assim, nesse tratado, eles estabeleceram condições extremamente duras para a Alemanha. Condições essas que vão afetar bastante a questão territorial da Alemanha, a questão militar alemã e a financeira também. Isso levando a Alemanha para uma depressão. Também vai ser estabelecido nesse Tratado de Versalhes a criação da Liga das Nações, que era um órgão que representaria a segurança mundial. Como consequência da Primeira Guerra Mundial, a gente observa a transformação do mapa europeu. Algumas fronteiras dentro do território europeu foram modificadas, alguns impérios caíram, alguns estados democráticos
fracassaram e inicia novas formas de governo, como os estados autoritários e os estados totalitários, que essa nova política vai gerar o segundo conflito mundial, que é a Segunda Guerra Mundial, que a gente ainda vai estudar mais para frente. Além das mortes, né, e da destruição da Europa, como consequência também da Primeira Guerra Mundial, a gente vê a ascensão dos Estados Unidos como nova potência mundial. E também a ideia de alguns países que não estavam envolvidos na guerra ou então não pertenciam ao território europeu, que saíram ganhando com essa Primeira Guerra Mundial, como o Japão, que vai organizar comercialmente o seu império, né, e militarmente, e assim a gente vai ver o Japão com bastante influência na Segunda Guerra Mundial, e também a Primeira Guerra Mundial teve bastante influência para o Brasil, que vai se desenvolver economicamente numa pequena produção industrial, que assim inicia o processo de indústria do Brasil, né? Beleza, galera? Por hoje é só. Continue com os estudos de vocês, façam um exercício e até a próxima. Valeu!